Olá, tudo certo com você? Nessa aula eu vou falar a respeito de uma estrutura de dados um pouco diferente para armazenamento de informações, chamada de vetor. Em programação, ela também é muito comumente chamada de array, tá? Então vetor, array, na verdade, é tudo a mesma coisa, tá? Para que serve um array ou um vetor? Basicamente para você agrupar informações de um determinado tipo. Observe. Eu vou fazer um desenho aqui, ó, e aí a gente vai tentar entender como que isso aí funciona. Imagine, tá, que você tem uma variável, por exemplo, chamada valor. E essa variável, ela é capaz de armazenar, por exemplo, um número inteiro qualquer. Vamos supor lá que ela armazena o número 5. Ela é capaz de armazenar apenas um valor inteiro. E só, né? Você faz lá valor igual a 5. Então você coloca o valor 5 dentro dela e acabou. Ela só pode armazenar um valor por vez. Quando a gente tem um array, quando a gente tem um vetor, nós conseguimos criar uma espécie de caixinhas de armazenamento, tá? Que ficam em áreas contínuas de memória e permitem que você armazene mais do que um valor, só que sempre do mesmo tipo. Por exemplo, eu poderia ter uma variável chamada valores, que ao invés de ter só uma caixinha para armazenamento de informações, ela poderia ter, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 caixinhas, tá? E aí eu poderia colocar o número 5 aqui, o 1, o 2, o 3 e o 4. Isso aqui é o que a gente chama de vetor, ou array. Carlos, legal, mas como que eu faço para identificar cada elemento que faz parte desse vetor, dentro de cada caixinha? Você identifica por índices, tá? Cada caixinha tem uma posição. A primeira caixinha é o 0, a segunda é o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, numa caixinha, numa variável, tá, com 5 posições de vetor, você vai ter as caixinhas do 0 a 4, tá? A última é sempre 1 a menos do que a posição, porque ela começa em 0, então vai ser a caixinha 0, 1, 2, 3, 4, tá? Se eu tiver um vetor, por exemplo, com 3 posições, aí nesse caso você vai ter as caixinhas 0, 1 e 2, certo? E você indexa dessa forma. Quando você faz, por exemplo, valores índice 2, e esse índice é colocado entre colchetes, tá? Recebe 7. O que você está fazendo? Você está falando o seguinte, ó, armazene o valor 7 dentro do array de valores, só que na posição cujo índice é 2. Qual é a posição cujo índice é 2? É a terceira caixinha. Então, aqui dentro, eu vou colocar o 7. Certo? É assim que funciona. Ah, legal, Carlos. E se eu quiser recuperar, por exemplo, o valor, né? Eu posso, por exemplo, ter lá, sei lá, V, assumindo que V é uma variável inteira, né? V igual a valores índice 0. Qual que é o valores índice 0? O que tem lá? Tem o número 5. Portanto, o número 5 vai ser armazenado na minha variável V. É assim que funciona, tá? Essa é a ideia por trás de um vetor. Certo, e como que nós criamos vetores então? É muito parecido com a forma como a gente cria variáveis. O vetor, na verdade, ele tem que ter um tipo também, e você não pode ter, por exemplo, numa caixinha armazenando inteiro, na outra caractere, na outra real, nada disso. Você tem que armazenar o mesmo tipo de informação em todas as caixinhas, tá? Vamos imaginar então, por exemplo, que eu quero criar um vetor de 5 posições de números inteiros. Como é que eu faria? Faria assim, ó, inteiro, valores 5, tá? Essa é a sintaxe que a ferramenta utiliza aqui para você dizer que você está criando não uma variável valores que é do tipo inteiro. Não é isso, você está criando um array chamado vetores que pode ter dentro dele 5 valores independentes, cada um indexado dos índices 0 a 4, ok? E se eu quiser colocar valores ali dentro, basta eu fazer assim, ó, valores índice
né? O índice que eu quero igual ao valor que eu quero. Então, por exemplo, vamos colocar aqui informações nas 5 posições. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Vai ser 4, 6, 1, 2 e 0. Se eu pedir aqui para mostrar, né, escrever os valores, o resultado disso aqui, tá lá, ó, 4, 6, 1, 2 e 0. Ok? Então, ele mostra, né, entre colchetes, porque essa é uma notação de vetores, né? Ele mostra em cada separado por vírgulas ali, né, qual que é o valor dentro de cada índice específico ali, né, da posição do vetor. Certo. Agora, uma outra coisa que é legal também a gente aprender a fazer é iterar sobre vetores, né? Fazer uma iteração nos valores, em todos os elementos que estão presentes ali dentro, tá? Vou usar aqui, por exemplo, um bloco para, uma estrutura para de repetição, né? Que vai variar, eu vou criar aqui uma variável, por exemplo, inteiro x, tá? Então, para x de 0 até 4, passo 1, e aí eu vou escrever aqui o valor de valores índice x. Por que índice x? Porque é o x que vai variando, né? Se eu pedir para rodar isso aqui, ó, você vai ver que em cada linha ele vai escrever um dos valores, né? 4, 6, 1, 2 e 0. Essa é uma forma que você tem de iterar em um array, nas posições do array. Tá? Você usa esse x para controlar o índice e aí você vai pedindo para mostrar o valor do índice atual da iteração. Vou migrar isso aqui para uma estrutura uma estrutura enquanto, melhor. Por exemplo, ó, enquanto x for menor do que 5. Então até 4 eu posso fazer. Escrevo os valores, começo o meu x com 0, né, importante, e aqui eu faço x igual a x mais 1. O resultado, exatamente o mesmo, tá? Eu migrei aqui a minha estrutura para uma estrutura enquanto, sem perder nada de funcionalidade. Agora eu proponho para você um exercício. A gente vai usar aqui um algoritmo muito conhecido da ciência da computação para fazer a ordenação desse vetor. Perceba que esse vetor está em ordem, uma ordem randômica, tá? Vamos imaginar o seguinte, que eu queira ordenar esse vetor de acordo com uma numeração crescente. Então ele tem que reposicionar, eu tenho que reposicionar os elementos dentro do vetor de forma que eles fiquem ordenados de forma crescente. Seria 0, 1, 2, 4 e 6, né? Como que eu posso fazer isso? Bom, para fazer esse tipo de coisa, eu vou recorrer a um algoritmo chamado Bubble Sort, tá? Vou escrever o nome dele aqui, ó. Se você quiser procurar mais sobre ele. É uma classificação por bolha, tá? Como é que funciona o Bubble Sort? Basicamente ele funciona assim, ó. Você tem lá o seu array, 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu tô lá com as posições, opa, ele colocou um C ali, mas depois já apago. 4, 6, 1, 2 e 0. Qual é a lógica do algoritmo Bubble Sort? Bom, primeiro eu já vou avisar que esse algoritmo ele é bem simples de implementar, mas ele não é o mais eficiente, tá? Para arrays muito grandes, ele gera problemas, ele é muito demorado, certo? Mas a nossa questão aqui não é eficiência, tá? A gente está aprendendo algoritmos, ok? Então, eu vou ensinar você a fazer o Bubble Sort, que é uma alternativa que você tem, funciona muito bem para você fazer a ordenação de elementos. Como que você faz, então, para organizar os elementos quando você trabalha com Bubble Sort? Basicamente, o que você vai fazer é o seguinte, você vai comparar um elemento com todos os outros. Então, primeiro, você vai comparar o 4 com o 6, depois com o 1, depois com o 2, depois com o 0. Nessa comparação, onde você compara 4 e 6, 4 e 1, 4 e 2 e 4 e 0, você vai verificar o seguinte. Quando você comparar, se o da direita for menor que o da esquerda, significa que o array está desordenado. Aí o que você faz? Você troca os elementos. Por exemplo, eu comparo 4 e 6. 6 é maior do que 4, então eu não faço nada, porque o valor que está mais à direita já é maior.
tá? Aí eu comparo 4 com 1. Opa, esse 4 com 1 não está certo. Por quê? Porque o 1 é menor do que 4, tinha que estar aqui. Então, a gente faz uma troca, um swap. Basicamente, o 4 vai para cá e o 1 vem para cá. Então, esse meu 4 sai daqui e aqui passa a ficar 1, e o 1 sai daqui e passa a ficar o 4. E continua a comparação, né? Agora eu comparo o 1 com o 2. Ok, continua certo. Agora eu comparo o 1 com o 0. Opa, tá trocado. Então eu tiro o 1 daqui, deixo o 0, e o 0 sai daqui e fica o 1. Aí eu não comparo mais o primeiro, agora eu comparo o segundo. Vou comparar 6 com 4. Opa, tem que trocar. Então, tiro o 6 aqui, ponho o 4, tiro o 4 daqui, ponho o 6. Aí eu comparo 4 com 2. Opa, tem que trocar. Sai o 4 daqui, sai o 2, aqui fica 4, aqui fica 2. Perceba que isso vai fazendo o meu array limpar, né? Do ponto de vista de ordenação. Ó, eu já tenho aqui o 0, o 2, aqui o 6, né? Que vai trocar com o 4 na próxima, né? Vai ficar 4, 6. O 1 que está aqui também, depois ele vai trocar. Quando eu chegar ali na hora de testar o 2 com o 1, ele vai trocar, então o 1 vai vir para cá. Quer dizer, esse algoritmo ele funciona muito bem, tá? Então é sempre assim, você pega um elemento e compara ele com todos os da direita dele. Se o da direita dele for menor, você troca. É um algoritmo bem simples, tá? Só que perceba uma coisa, eu tenho que fazer 2 iterações. Por quê? Porque eu primeiro tenho que iterar nos elementos de baixo aqui, né? Que é a flecha de baixo eu coloquei. Então assim, eu primeiro itero no primeiro elemento e depois para ele eu itero aqui, aqui, aqui e aqui. Depois para o segundo, aí eu itero aqui, aqui e aqui. Aí depois para o terceiro, aí eu itero aqui e aqui. E para o quarto eu itero aqui. Quer dizer, eu tenho 2 loops de iteração, certo? Um que representa essa flecha de baixo, que é essa iteração maior, digamos assim, né? E o outro, que é representado pela flecha de cima, é a iteração dentro daquela primeira que eu estou fazendo, né? Então, é por isso que esse algoritmo, na verdade, ele não é tão eficiente, né? Porque eu tenho que comparar cada elemento com todos os outros, né? Depois o do lado com todos os outros, depois o do lado com todos os outros. Então eu vou ter uma estrutura de repetição dentro de uma outra estrutura de repetição. E para um número muito grande de elementos, isso aí vai ficar realmente bastante complicado de ser executado em um tempo um tempo computacional decente, digamos assim, tá? Bom, então vamos partir agora para implementação disso aí, né? Então vamos lá. Eu já tinha, deixa eu apagar aqui isso aqui que eu tinha feito. Vou manter só os valores aqui. Vamos começar então pensando no seguinte: eu vou ter que fazer uma iteração dentro de outra iteração. E eu preciso controlar esses índices de iteração. Então eu vou criar 2 variáveis para isso. Uma eu vou chamar de i e uma eu vou chamar de j. Certo? Então o i é como se fosse aquela flecha de baixo, tá? Que eu pego o primeiro elemento, e o j é a de cima, que eu vou comparando o primeiro com todos do lado. Depois pula o i para um lado e compara com todos. Pula o i de novo para o lado e compara com todos. E assim por diante, tá? Então eu vou ter o i e o j. E aí eu vou usar uma estrutura enquanto. Então enquanto o i for menor do que 5, né? Porque o meu i tem que variar de 0 a 4, certo? Porque o meu array tem tamanho 5. Então enquanto o meu i vai começar com 0, né? E enquanto ele for menor do que 5, eu vou fazer com que o j receba o elemento da direita, tá? Eu não preciso comparar os caras que estão à esquerda de i, sempre o do lado. Então, quando o i, por exemplo, chegar no 3, eu só comparo o j do 4 para frente. Eu não preciso comparar ele com ele mesmo, porque não vai trocar, né? Então, eu já pego o do lado, tá? E faço isso acontecer. Então, enquanto i for menor do que 5, eu faço eu arrumo o valor de j, e enquanto o j for menor do que 5, aí eu vou fazer a lógica para comparação. Só tem um detalhe, o i, na verdade, eu não preciso fazer até 5, eu posso fazer ele até 4, né? Porque aí o j vai até 5. Deixa eu pensar aqui. É isso aí. Então, agora eu vou fazer a comparação, né, dos valores. Então,
se valores i for maior que valores j, significa que, opa, eu estou numa situação onde quem está mais à esquerda, que no caso é o i, né, que está sempre antes do j, esse elemento que está ali naquela posição i, ele é maior do que o cara que está em j, só que ele está mais à esquerda, quer dizer, eu tenho que trocar, eles estão invertidos, certo? Como que eu faço para trocar dois elementos? Para trocar dois elementos, eu vou precisar criar uma variável temporária para armazenar um dos valores enquanto eu faço a troca, tá? Então eu vou criar essa variável aqui em cima, vou chamar ela de temp, e aí eu vou fazer o seguinte. Temp vai receber o valor associado ao índice j, tá? Então eu guardo ele para recuperar depois, porque agora eu posso substituir o j e o valor não se perde. Então o meu valores j vai receber o valores i, tá? Então o valor que estava na caixinha do j sai e entra no lugar dessa caixinha o valor que estava no i. Tá? Agora o i e o j estão com o mesmo valor. Só que agora eu tenho que ir lá na caixinha do i e jogar o que estava no j, que é o que está no temp agora. Então, no valores i, eu vou dizer que ele recebe o valor de temp. E com isso eu fiz a troca. Tá? E aí é importante, né, eu fazer j igual a j mais 1. Ok? E aqui embaixo eu vou pedir para escrever os valores. Vamos ver se vai funcionar? Então, vou executar. Opa. Ficou faltando aqui mexer no valor de i, né? Assim como aqui dentro desse bloco, enquanto eu vou somando o valor de j, quando chega no último j, eu tenho que fazer com que o i, né, que é aquela flecha de baixo, vá para o próximo, e aí começa a repetição do j de novo, né, a partir do i mais 1. Ok? Então vamos lá? Então tá lá, ó, 0, 2, 1, 4 e 6. Tá? Funciona perfeitamente. Se eu mudasse os valores aqui, né? Por exemplo, 0, 2, 7, 2, 0, 9, 0. Tá lá, 0, 0, 2, 7, 9. Tá? Quando os elementos são iguais, ele não troca. Veja que ele só troca quando é maior, né? Senão ele considera que está na posição e tá certo, né? Porque tanto faz, né? Você vai trocar um número igual com outro número igual, né? Vai acabar ficando na mesma. Ok? Então, esse é o algoritmo do Bubble Sort. Espero que você tenha entendido, né, a lógica por trás aí. Na verdade, o grande segredo aqui é a iteração dentro da iteração, né? Mas se você acompanhar, né, fizer um teste de mesa aí, bem bacana, você vai perceber, né, como é que funciona esse processo. Mas basicamente é aquilo que eu falei, né? É comparar um elemento com todos os que estão à direita dele, trocando o valor dele com os da direita, caso os valores estejam em ordem, na ordem errada, né? Estejam em ordem decrescente. Desse jeito, né, quando você vai fazendo as varreduras, quando chegar na última varredura, o seu array, né, seu vetor vai estar lá com todos os elementos ordenados como você queria. Bacana, né? Então é isso. Objetivo cumprido, forte abraço, nos vemos na próxima. Até lá!